Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas aqui no meu canal. Eu me chamo Thaisa Bernardino, eu sou terapeuta e mentora de mulheres. E eu tô trazendo e fazendo esse vídeo aqui não para criar regras para as mulheres que não necessariamente querem um relacionamento, que não querem se melhorar e ter um relacionamento feliz. Se você é uma mulher que não quer ter um relacionamento feliz, que não quer se trabalhar, se melhorar, provavelmente esse vídeo não é para você. Mas se você quer isso, então seja muito bem-vinda a esse vídeo. E aqui eu vou falar sobre os erros que as mulheres cometem e que estão destruindo a vida amorosa, os relacionamentos de vocês, tá? Não cometam esses erros. E por que eu tô trazendo isso aqui? Porque todos os dias, nos meus atendimentos, terapias, seja nas mentorias de energia feminina, de relacionamento, eu sempre tenho pessoas chegando até mim, sempre vem pessoas chegando até mim com questões de relacionamento e elas cometem exatamente esses erros que eu vou falar aqui pra vocês. E quando eu oriento elas a corrigir, né, como devem agir, tudo muda, os relacionamentos, elas mudam muito e os relacionamentos melhoram bastante. Claro que não vai resolver tudo, mas com certeza vai melhorar bastante e vai evitar de você fazer uma bobagem no seu relacionamento e acabar estragando ou se arrependendo depois, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender bastante aqui, tá? Primeiro erro que as mulheres cometem bastante é pedir o homem em namoro, pedir o homem em casamento, ou até mesmo se está ali na fase de encontrar, né, de procurar, de flertar, de chamar o homem para sair. E por que isso é errado, Thaisa? Por que isso é um erro? Porque quando a mulher está fazendo isso, levando o relacionamento para uma próxima etapa, ela está liderando o relacionamento, ela está comandando o relacionamento. E quando essa posição, esse papel de postura, essa postura, né, assumida pela mulher no relacionamento, de levar o relacionamento para uma próxima fase, comandar, liderar para uma próxima fase, ela vai estar numa posição masculina no relacionamento. Ela vai estar na liderança e isso é uma posição masculina. Então o homem com certeza vai se sentir muito desconfortável, né? A chance desse homem negar é grande, né? Tem uma cliente que chegou para mim essa semana com exatamente essa situação. Ela estava morando junto, né, com seu companheiro há algum tempo e ela ansiosa por ir para a próxima fase, cansada, exausta de esperar, ansiosa, ela foi lá e fez o pedido e ele negou. Então, quando o homem recebe essa proposta, ele não vai encarar de uma forma positiva. E eu não estou falando aqui do entendimento consciente dele. É inconsciente, tá? É energético. Temos a polaridade feminina, a polaridade masculina. E é na polaridade masculina que o homem se sente mais confortável, assim como é na polaridade feminina que a mulher se sente mais confortável dentro de um relacionamento. Então, quando esse homem recebe essa proposta, é claro que ele vai ficar desconfortável, porque esse era o papel que ele devia estar tomando. E se ele ainda não tomou, é porque ele não quer, ou ele não sente que está pronto, ou que a mulher está pronta, ou que o relacionamento está pronto para esse estágio. Então, mulheres, parem, evitem, não façam esse erro, porque vocês vão estar assumindo um lugar que não é seu, fazendo um papel que não é teu. O papel que você quer, o que você quer, que você vai se sentir feliz e confortável, com certeza é ele te pedindo, e não o contrário. Se o relacionamento não chegou a esse ponto, se ele não chegou a esse ponto, aí é uma outra história. Mas a postura não é de fazer esse pedido, não é de puxar, né, de chamar para sair, não é necessariamente de puxar conversa o tempo todo, não é de pedir namoro, não é de pedir em casamento. Então,
Parem, porque isso vocês estão mostrando que vocês estão ansiosas, desesperadas, e isso afasta completamente o homem. Combinado? Erro número 2 que as mulheres cometem e precisam parar de fazer isso, de cometer esses erros. Gente, antes de falar, algumas coisas vão ser polêmicas, tá? Eu quero que vocês abram a mente, tá bom? Ponto 2 é sair novamente com o cara que pediu para dividir a conta. Ou pior, que você pagou a conta. Espero que você não esteja fazendo isso. Gente, quando a mulher está se relacionando, eu quero que você seja muito verdadeira com você, não é comigo. Nós mulheres somos relacionadas, somos afetuosas e somos sonhadoras, certo? Quando a gente quer se relacionar com alguém, quando a gente busca um namoro, a gente está pensando no casamento, sim, a gente está pensando lá na frente, a gente está pensando em alguém que supra, né, as necessidades que nós precisamos que um homem na nossa vida supra, né? Nós precisamos de um relacionamento, de um homem na nossa vida para determinadas coisas, que eu não vou entrar aqui nesse quesito. Mas a verdade é que as mulheres buscam um relacionamento para casar um dia, mesmo que elas não queiram ou digam que não queiram. No fundo, nós mulheres somos criadas para o afeto, para o relacionamento, para o amor. Isso é um fato. Biologicamente, energeticamente, isso é um fato. Você concorda ou não? Mas se você concordar, mas se você for honesta com você, as coisas vão caminhar na sua vida com mais facilidade. Ok? E quando você sai com um homem que pagou a conta, que na verdade não pagou a conta, que pediu para dividir a conta, você está mostrando para esse homem e mostrando para você mesma que na vida você não vai ser provida, você não vai receber, que as coisas vão ser sempre ali no igual a igual. E será que você... E pensa só, será que quando você casar, tiver com filho daquele homem e ele pedir para dividir a conta, ou deixar você dividir uma conta, seja a conta da casa, a conta do restaurante, acredito que você vai se sentir muito desprotegida, insegura, porque aquele homem não está fazendo o papel de homem no relacionamento. Então, essa semana eu vi, né, um noticiário de um homem que a mulher, né, tinha acabado de ter o filho dele e ele falava que não ia pagar a conta do hospital, do parto da criança. Ele jogou essa responsabilidade para a mãe. E essa mulher, com certeza, chegou nesse estágio, esse relacionamento, esse casal chegou nesse estágio, porque com certeza, muito provavelmente, no primeiro encontro, esse homem pediu para dividir a conta. Entende onde eu quero levar essa conversa, essa reflexão? Então não é só sobre aquele momento presente. Nós somos mulheres, seja honesta com você. Você não quer se relacionar com aquele homem somente naquele momento presente. Você quer que a coisa evolua, você espera que aquele homem seja um bom homem, né? Você espera encontrar um bom homem para um futuro, para ter uma possibilidade de um futuro com ele. No mínimo, uma possibilidade de um futuro com ele. E se ele naquele momento não está oferecendo o melhor dele, que eu não estou falando que é o financeiro, eu estou falando que é a atitude de prover, a atitude de liderar, a atitude de mostrar a segurança de que ele vai exercer o papel dele no relacionamento, desde o começo. Inclusive, você não precisa ficar com ele, você não precisa beijar ele, você não precisa ir para a cama com ele, porque não é esse negócio, não é um negócio, não é uma troca nesse nível. Então, se o homem age com a atitude de prover, de liderar, de mostrar que eu faço o meu papel, com certeza você vai ficar muito relaxada naquele momento e depois, sabendo que aquele homem pode te oferecer uma segurança.
Você pode falar, mas se ele for legal, se ele for gentil, se ele for romântico, gente, não se iludam. Mulheres também se iludem muito, tá? Tenho certeza que você não quer correr o risco de passar uma vida inteira com alguém que não toma atitudes na vida. Então, os homens dão sinais desde o começo. Então, não aceite sair novamente com um homem que faz esse tipo de atitude ou não tem esse tipo de atitude, que é pagar a conta no primeiro encontro, nos primeiros encontros. Afinal, cá entre nós, a gente sabe que a gente sai muito caro, né? A gente investe em maquiagem, em roupas, em procedimentos estéticos. Isso, né, muitas vezes não é um jantar que vai compensar. E se a gente fosse levar para esse lado, tá? Que esse lado não deveria nem ser considerado. Porque a gente faz todo um esforço para estar bem, para estar apresentável, para estar bela para aquele homem e a gente ainda paga a conta, dividir a conta. Então, procurem se honrar. Honrar o tempo de vocês, honrar a vida de vocês e o futuro de vocês. Qual é o tipo de marido, tipo de companheiro, tipo de homem que vocês querem na vida de vocês? Aquele que quando vocês tiverem um filho com ele, vai dizer para você, além de você gestar por 9 meses a criança, ter o parto, ter a dor do parto e todo o trabalho que vem depois, ele ainda falar que vai querer colocar você nesse lugar de pagar a conta. Então, isso aqui é um sinal pequeno de que ele não vai fazer o papel dele de homem. Você vai se sentir muito insegura, muito infeliz, muito exausta nesse relacionamento. E esse relacionamento não tem um destino positivo. Tudo isso começa nos primeiros sinais, nos primeiros encontros. Então, preste atenção, mulher. Ponto 3. Terceiro erro. Ser dominante o tempo todo no relacionamento. O que é ser dominante no relacionamento o tempo todo? É quando a mulher está sempre sendo aquela que procura, aquela que quer resolver a situação, aquela que chama para sair, aquela que, sabe, toma as atitudes, sempre vai tomando as atitudes de liderança, as atitudes de ir na frente, né? Tem tudo a ver com os erros anteriores, com os pontos anteriores que eu tô falando, mas aqui já se encaixam em outras atitudes, às vezes do dia a dia, do cotidiano do relacionamento ou da fase de se conhecer, e você tá sempre à frente do homem, sempre à frente, né? Nas atitudes, na conversa, às vezes atropelando na hora de falar, às vezes fazendo uma atitude que vai muito à frente do que o relacionamento está no momento, né? Da fase que o relacionamento está. Então fique muito atenta, tá? Será que você não está nessa energia de dominar o relacionamento, de dominar o homem, de saber o que ele pensa sobre você, o que ele faz, sabe? Essa necessidade de controle, isso é muito tóxico para você. Você não vai relaxar nesse relacionamento, você não vai relaxar estando, na verdade, nesse lugar, nesse papel. Então, procurem ser mais relaxadas, mais confiantes, mas estou seguindo aqui o barco do que dominantes, do que controladoras, tá? Procurem relaxar. O dom do feminino é a leveza, e o homem gosta disso. O homem procura isso na mulher, mesmo que ele não saiba dizer. Essa leveza é o que conquista, é o que traz uma sensação de paz para o homem. E se ele se sente bem ao seu lado, com certeza ele vai querer encontrar você novamente. Com certeza ele vai, em algum momento, te pedir namoro, e esse relacionamento vai avançar na hora que precisa avançar. Você não precisa dominar o tempo todo. Você não precisa ser a primeira a chamar para conversar. Você não precisa ser a primeira em tudo no relacionamento, tá bom? Então, relaxa, mulher. Isso vale principalmente para as arianas, né? Para as mulheres que têm muito fogo no mapa astral, porque isso aí é difícil realmente de segurar. Mas exercitem, né? Vocês vão aprendendo aí com a prática. A prática vai levando à perfeição. Façam o primeiro movimento, que é não fazer movimentos, né? Procurar, muitas vezes, deixar que ele guie, deixar que ele domine, deixar que ele faça a liderança do relacionamento. Eu falo aqui domínio, é no sentido de ir
além, tá? De ir além, e não de dominar você, não no sentido pejorativo da palavra, tá bom? Eu falei que esse vídeo é polêmico e o próximo ponto, o próximo erro é hiperpolêmico. Adivinha, quarto erro, ficar. É um erro que você comete na sua vida de ficar. Gente, para pensar. Esse relacionamento não existe. E ainda tem pessoas que ficam por meses. Isso não existe. A partir do momento que você dedica seu tempo, sua atenção, sua energia, seus sentimentos, as energias do seu corpo, a sua sexualidade, sua intimidade para alguém, você vai se apaixonar. A tendência de você se apaixonar, de você criar um afeto, uma conexão emocional, isso eu nem estou falando das conexões espirituais que também existem. Só pelo fato de você ter uma relação sexual com alguém, já criou uma relação espiritual, uma conexão espiritual. Então, matematicamente, a mulher vai se apaixonar quando ela fica com o cara, quando ela vai pra cama com o cara. E se isso acontece várias vezes, a coisa vai caminhar, as chances desse relacionamento não dar bom são grandes. Por quê? O homem, quando a mulher fica, né, de cara, quando a mulher tem esse hábito de ficar com o homem, primeiro que ela está mostrando que ela não está pronta para um relacionamento, não está disponível para um relacionamento. E fica muito fácil para o homem, né, ter uma mulher que já tem esse hábito de ficar. E eles já vão, se conhecem, daí o próximo passo é quase certo de ficar. Grandes chances da cabeça dele de que vocês fiquem. E se isso acontecer uma ou duas vezes, vocês vão ficar por mais tempo. Só que, o que acontece nesse meio tempo? Gente, eu tô falando isso porque eu sou taróloga. Todos os dias tem pessoas no meu WhatsApp perguntando, que eu faço atendimentos por WhatsApp, perguntando sobre o ficante, se vai evoluir para relacionamento. E isso traz uma angústia para o feminino, para a mulher, uma insegurança gigantesca. E isso afeta a sua energia feminina, o seu emocional e também o seu espiritual. Os danos que isso traz são gigantescos. Fora as chances de você realmente ter uma decepção com aquela pessoa de uma forma ainda mais pesada, né? E contrair uma doença, enfim. Esse tipo de relacionamento de ficar não vai criar a oportunidade do amor, essa bioquímica acontecer. É o contrário disso que vai dar a chance do amor acontecer. E eu estou falando aqui de bioquímica, de comprovações científicas. Estou falando aqui de coisas que eu vejo no meu consultório todos os dias, nos meus atendimentos todos os dias, nas minhas mentorias todos os dias. Se você quer um relacionamento, você tem duas direções. O caminho mais fácil e o caminho impossível, ou quase impossível. O caminho mais fácil, que nem sempre é fácil, que é você conhecer a pessoa e não ficar. E o outro caminho é você ficar e destruir as chances desse relacionamento acontecer, e se acontecer, dele não ser duradouro e não ter um amor, um afeto, um respeito, uma honra entre ambos, tá bom? Então repensem essa coisa de ficar. Eu falei que esse vídeo é polêmico, mas é o que está destruindo o emocional de muitas mulheres, com muita ansiedade, com muita energia quase que uma obsessão, porque elas estão escolhendo entrar nesse tipo de relacionamento que não é natural para elas, que não ajudam elas, não trazem benefício para elas, tá bom? Como esse vídeo está ficando um pouco longo, já está levando aqui a mais de 20 minutos,
eu listei aqui no meu roteirinho 10 pontos, mas eu vou trazer só 5. E se vocês comentarem, se vocês gostarem, se vocês quiserem, eu posso trazer os outros 5 em um outro vídeo, uma parte 2 desse vídeo, combinado? Então já deixa aqui os comentários, já deixa aqui as curtidas, para que a gente possa, né, impulsionar e, quem sabe, né, se for bem aceito, eu trago mais uma parte 2, tá? Então, 5, o quinto erro que as mulheres cometem em um relacionamento é passar mais de 4 meses ficando com a pessoa. Aqui é no caso das mulheres que estão já em um relacionamento de ficar e que elas já estão, que isso já está prolongando, né? Não estou falando das mulheres que não estão ficando com ninguém agora, tá? E se vocês, né, se fizerem sentido para o coração de vocês, talvez vocês não vão fazer mais isso. Mas para aquelas que estão nessa fase com alguém já há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 1 ano, tem gente que passa até mais tempo. Um alerta para vocês. Se passar de 4 meses, não continue nesse relacionamento ou nesse formato de relacionamento. Saia, corra para as colinas, se posicione. A mulher precisa aprender a se levantar do lugar que não agrega ela, do lugar que não está somando na vida dela. Ela precisa aprender a sair do relacionamento que não está levando ela para um bom direcionamento. Então, se você está, né, se o seu relacionamento está mais de 4 meses, se esse relacionamento seu está de ficar, né, está mais de 4 meses, um alerta para você. Reveja, repense, reflita. Não estou falando para você terminar, mas reflita, repense o que você está fazendo na sua vida. Porque as chances desse relacionamento evoluir para um namoro são fraquíssimas. Porque a fase em que o homem pode se apaixonar já passou. Se esse homem tiver que se apaixonar por você, ele já se apaixonou. E se ele já se apaixonou, ele já te pediu namoro. Então, se não aconteceu, não vai acontecer. As chances de não acontecer mais são imensas e você pode estar perdendo o seu tempo de vida, se desgastando, e podem acontecer coisas que você não vai querer que aconteça com você. E se você está ficando e ainda não chegou nos 4 meses, não espera chegar nos 4 meses, né? Expressa o que você está sentindo, conversa, fala o que você quer, não pressiona dizendo que você quer namorar com ele, mas expressa o que você quer. Se você quer namorar, fale que você quer namorar, não esconda isso, tá? Porque assim você vai se posicionar, e se essa pessoa em alguns meses, alguns dias, vão tomar essa atitude, não vai tomar mais. E você tem a oportunidade de se levantar desse lugar e ir para um lugar onde você realmente vai ter o que você quer, que é um relacionamento saudável e feliz. Então, meus amores, eu sei que é polêmico, eu sei que para algumas pessoas pode ser muito caxias, muito fora do que é normal, mas não é porque está acontecendo comumente, não é porque está acontecendo de uma forma frequente, que é algo que realmente é saudável ou que faz bem para a mulher. Então, repensem nessas práticas, nesses comportamentos que vocês estão tendo. Eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer ou não, mas principalmente para trazer uma reflexão sobre os seus comportamentos. Esses são os erros que as mulheres que me procuram para resolver as suas vidas, né, para ajudá-las a resolver as suas vidas, mais cometem quando elas corrigem, quando eu oriento elas a corrigir esses erros e oriento elas a tomarem as atitudes corretas que vão levar esse relacionamento para um futuro bom ou que vão levar ela para um bom futuro amoroso. Quando elas fazem essa correção, elas se aproximam e muitas delas já chegam muito antes do que elas esperavam nessa nova fase, muito mais feliz, muito mais saudável para a mulher, para o seu emocional,
para o seu físico, para o seu mental e para o seu espiritual, tá bom? Então recebam com carinho esses conselhos, aqui, essas orientações. Como eu falei, é para quem tá querendo um relacionamento feliz, para quem quer ser feliz no amor, né? Então comentem aqui, né, se faz sentido para vocês, o que vocês gostaram, não gostaram, o que vocês vão aplicar, o que vocês não vão aplicar. Fala pra mim o que vocês acharam. E se for da vontade de vocês, se vocês quiserem, eu trago a parte 2 com mais 5 erros que as mulheres cometem muito atualmente, mas é que está estragando a vida amorosa delas. Eu vejo você na próxima. Até já! E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, vou deixar aqui na descrição as informações para você entrar em contato comigo, tá bom? Seja para consulta de tarô, para saber sobre as minhas mentorias, para ser minha aluna de mentoria, vai ser uma alegria receber você.